Senhoras e senhores, jovens, queridos amigos de Ideal Espírita, caros internautas que nos acompanham pela web Rádio Fraternidade, pela Rádio Coração do Mundo, Rádio Portal da Luz, bom dia. Que Jesus, o nosso Mestre do Amor, possa nos envolver em suas vibrações de paz. Logo após a crucificação de Jesus, conforme ele mesmo havia anunciado, retornou dentre os mortos, aparecendo pela primeira vez a Maria de Magdala, a ex-meretriz, que transformando a sua vida, entregou a Jesus. Logo após este acontecimento, o Mestre permanece durante aproximadamente 50 dias com os seus seguidores, vez por outra aparecendo aos seus apóstolos, aos 2 discípulos na estrada de Emaús, trazendo os últimos ensinamentos. E esse período do Mestre com os seus apóstolos finalizaria naquele dia conhecido pela Igreja Católica Apostólica Romana como o dia de Pentecostes, quando ele ascende aos céus e no monte, diante de aproximadamente 500 pessoas, os 500 da Galileia, ele vai proferir um dos mais belos discursos, que depois do Sermão da Montanha nos traz belos ensinamentos. Ide pregai, levai a minha mensagem a todos os povos, expulsai os demônios, curai os enfermos, devolvei vista aos cegos, dai de graça o que de graça recebestes. Não levai convosco nem ouro, nem prata, nem bronze, nem 2 túnicas, nem 2 alforjes, somente o necessário para o caminho. Quando chegardes a uma cidade, procurai uma casa que seja digna para vos hospedar. Mas se por acaso a casa e a cidade não vos receber, batei ali o pó das vossas sandálias e segui adiante. Porque eu vos envio como ovelhas em meio aos lobos. Sede prudentes como as serpentes e mansos como as pombas. Os homens os perseguirão, vos açoitarão por mim e por minha causa, mas aquele que porfiar até o fim, este sim será salvo. Porque podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. E diante daquelas pessoas, Jesus desaparece no monte, legando para os seus discípulos a tarefa de levar a mensagem das boas novas de alegria, onde se fizesse necessário. Naquele dia, algo extraordinário iria acontecer, porque os 11 apóstolos que estavam ali presentes, já que Judas Iscariotes já havia suicidado, falaram línguas diferentes daquelas que eles conheciam. O fenômeno das línguas de fogo, hoje muito bem estudado pela doutrina espírita, o fenômeno da xenoglossia, quando o médium fala ou escreve uma língua diferente da que conhece. E naquela tarde esplendorosa, eis que os apóstolos de Jesus conseguiram transformar a vida de centenas de criaturas. A partir dali, aqueles que foram convocados para ser as testemunhas oculares da vida de Jesus aqui na Terra, começaram a empreender a divulgação, viajando pelo mundo conhecido,
especialmente em Israel. Simão Pedro, que era o apóstolo mais velho, juntamente com a sua esposa e o auxílio de outros seguidores, irá construir na estrada de Jope, em Jerusalém, a primeira instituição cristã da história da humanidade, a Casa do Caminho, um imenso terreiro onde se reuniam os necessitados do corpo e da alma, para poderem receber o auxílio daqueles que eram os seguidores do Mestre por excelência, Jesus de Nazaré. Mas quando nós estudamos a história desses homens que seguiram os passos de Jesus e levaram a tarefa da divulgação até o fim, nós vamos perceber que eles não eram seres perfeitos. Porque se assim o fossem, hoje o cristianismo não seria uma das maiores religiões do mundo. Os apóstolos eram espíritos preparados para acompanhar os passos de Jesus, mas possuíam as suas debilidades, as suas dificuldades interiores. Quando nós vemos um apóstolo que trai, um apóstolo que nega, um apóstolo que duvida, nós nos vemos projetados neles. No fenômeno hoje estudado pela psicologia, a projeção psicológica. E é por isso que nós seguimos o Evangelho de Jesus, com a certeza de que podemos também nos modificar. Quando observamos, por exemplo, o comportamento de Simão Pedro, o pescador da Galileia, que foi chamado por Jesus a engrossar as suas fileiras. De temperamento muito forte, Simão Pedro por vezes falava sem pensar, agia sem meditar e chorava amargamente as suas impulsividades. Narra-nos o Espírito Irmão X, pela mediunidade extraordinária de Francisco Cândido Xavier, que logo depois de fundada a Casa do Caminho, Simão Pedro, tomando a frente do trabalho, por diversas vezes estava ali pregando às multidões. Num desses dias, pela manhã, Simão Pedro acordou um tanto mal-humorado. Levantou-se pela manhã, dirigiu-se à Casa do Caminho, abriu janelas e portas, aguardando a multidão chegar. Pouco a pouco, homens, mulheres, crianças foram se assentando nos bancos de madeira e Simão Pedro à frente, preparando aquilo que necessitava para fazer a sua pregação. Quando, de repente, para surpresa daqueles que estavam ali presentes, Simão Pedro olhou para o lado de fora e viu um homem conhecido na região, chamado Roboão. Roboão tinha a mão mirrada, e do lado de dentro, Simão Pedro em alta voz dizia: "Que fazes aqui, Roboão? Tu pensas que nós não sabemos da sua vida? Tu levantaste a sua mão quando estava alcoolizado para violentar a sua mãe, e agora nos procura nessa instituição de amor para que sejas curado? Pois eu te digo que essa tua enfermidade é para que tu aprendas a valorizar os teus familiares." As pessoas que estavam ali presentes ficaram tanto quanto surpresas com o comportamento de Simão Pedro, e ele prosseguiu: "E tu, mulher que se encontra aqui conosco, tu pensas que nós não sabemos da sua vida? Quantas vezes eu te vi na praça em Jerusalém, a zombar e rir dos escravos que eram chicoteados até a morte. E agora que no teu corpo aparecem feridas vivas, tu vens aqui para ser curada e auxiliada por nós?" E a cada um que estava ali presente, Simão Pedro foi levantando apontamentos dolorosos. Quando, de repente, ele notou que já era hora de começar.
Levantou-se e foi falar de amor, foi falar de perdão, foi falar acerca da caridade. Quando ele terminou, distribuiu a sopa, que era o alimento material que ofereciam para os viajantes e necessitados, e durante todo o dia, sem que as horas pudessem ser percebidas pela pedra angular do cristianismo, passou. Quando a noite caiu, Simão Pedro, ainda mal-humorado, exausto pelo trabalho, começou a apagar as velas que iluminavam aquele local, a fechar portas e janelas. Quando, sem ele perceber, um homem adentrou a instituição. Quando Simão Pedro virou-se e viu o desconhecido mendigo necessitado, em alta voz ele começou a bradar: diga lá o que queres. Tu pensas que nós temos todo o tempo para atender aos desgraçados da sorte? Eu preciso voltar à minha casa para poder descansar. Diga logo o que queres. O homem abaixou os olhos, um tanto tristonho, e antes mesmo que ele pudesse expressar as suas dificuldades interiores, Simão Pedro começou a bradar: diga logo, o meu tempo é muito curto. Fala-me das suas necessidades e, se eu puder, te ajudarei. Foi quando, bradando com o desconhecido, Simão Pedro perpassou o olhar pelo seu corpo e percebeu que aquele homem trazia marcas nos pulsos e também nos pés. Ele assustou-se e, olhando para o desconhecido, perguntou: és tu, Senhor? E diante dos olhos de Simão, aquele homem se transfigurou. Era Jesus de Nazaré. Simão Pedro, em prantos, ajoelhou-se aos seus pés, beijou as suas mãos e lhe disse: perdão, Senhor. Perdão, porque não sabias que eras tu. Jesus olhou com mansuetude, com muita docilidade para Simão e lhe disse: meu filho, quando não tiveres uma palavra de bom ânimo para oferecer àqueles que necessitam, cala-te. É melhor o silêncio do que trazer amarguras e sofrimentos àqueles que já sofrem. E diante dos olhos de Simão, sem que ele pudesse dizer qualquer coisa, Jesus desapareceu, legando para o seu apóstolo mais um ensinamento. Porque ao levarmos a mensagem de Jesus a quem quer que seja, muito antes pela palavra, devemos levá-la pela exemplificação. Porque, conforme já nos ensinava Madre Teresa de Calcutá, as palavras comovem, mas os exemplos arrastam. E somente com o tempo, somente nos transcorrer dos anos, é que Simão Pedro aprenderia a se oferecer verdadeiramente para o Evangelho de Jesus, ao ponto de dar o testemunho quando foi crucificado de cabeça para baixo. Mas nós podemos dizer que o ide pregai de Jesus vai alcançar as suas culminâncias no período do cristianismo primitivo, com a chegada de um grande homem transformado por Jesus na estrada de Damasco. Estamos falando de Paulo de Tarso. Porque os apóstolos de Jesus, eles entenderam que a mensagem do Mestre era libertadora, mas que deveria ser levada somente ao povo judeu, o povo escolhido por Deus para entrar na terra prometida. Paulo, quando transforma a sua vida, ao estudar durante 40 anos no deserto com Áquila e Prisca os ensinamentos do mestre nazareno, ele percebe a grandiosidade dos ensinamentos de Jesus e conclama aos seguidores do mestre
para que pudessem levar a mensagem não apenas aos judeus, mas também aos gentios, o que não é bem recebido pelos seguidores de Jesus. Mas Paulo, não se intimidando, e sabendo da sua tarefa, que era de levar a mensagem onde fosse chamado, ele vai empreender 4 grandes viagens missionárias. E, segundo os historiadores, vai andar mais de 20.000 quilômetros a pé, a metade da linha do Equador, a fim de poder levar luz onde havia trevas. Paulo, de perseguidor, ele passa a ser perseguido. E embora não estivesse no dia do Ide e Pregai, ele vai vivenciar a proposta de Jesus na sua mais pura essência, a ponto de um dia chegar a afirmar: já não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Narra-nos os benfeitores espirituais que o grande sonho de Paulo de Tarso era um dia estar em Atenas, a cidade onde viveu os grandes filósofos, os grandes pensadores da humanidade, Sócrates, Platão, Aristóteles, Pitágoras. E numa dessas 4 grandes viagens, ele consegue o seu intento: chegar à cidade que representava o intelecto do mundo. Numa pequena praça, na Ágora, a praça do mercado, Paulo de Tarso, ao chegar em Atenas, subiu numa pedra e começou a falar a respeito dos ensinamentos de Jesus. Mas naquele tempo, Atenas estava saturada pelos oradores, e Paulo não possuía fisionomicamente uma estrutura que chamasse a atenção dos povos, porque não possuía boa aparência, e já aquele tempo, devido às andanças por todo o mundo, já havia sido apedrejado, trazia cicatrizes no rosto, a barba por fazer, a túnica que estava rota e desgastada. Mas ele era um bom orador. E o povo que passava por ali, vez por outra parava, escutava algumas palavras e seguia adiante. Mas ele estava consciente do que deveria fazer naquela cidade. E permaneceu durante aproximadamente 3 dias consecutivos, falando na praça para poucas pessoas. Quando no 4º dia, um homem aproximou-se dele e disse: tu queres falar no Areópago, que é o local onde se encontra a melhor sociedade ateniense? Ali nós nos reunimos para falar de ciência, filosofia, de religião, e tu serás o nosso convidado especial. Paulo de Tarso não podia acreditar no convite que recebia. Aceitou o repto e no dia marcado, na hora aprazada, ele foi ao Areópago, um anfiteatro que naquele tempo cabia em torno de 5.000 pessoas. Ali estava superlotado, pessoas vindas de diversas regiões. O prefeito e governante de Atenas estava presente. Paulo foi chamado ao lugar de destaque no palco e convidado a fazer a sua palestra. No período da sua juventude, ele havia aprendido o grego clássico com o seu professor Gamaliel. E ele começa a fazer a sua palestra falando o grego clássico, encantando o povo que estava ali reunido. E como a doutrina de Jesus tem uma grande similaridade com a doutrina de Sócrates, ele começou a falar a respeito do eminente pensador daquela cidade, fazendo então um paralelo com os ensinamentos de Jesus, encantando o povo que estava envolvido pelas suas palavras. Ele vai falar um pouco a respeito de Sócrates, da incompreensão do povo que o levou à morte, e vai falar de Jesus, o cantor galileu,
nazareno, que aparece nas estradas ermas de Israel, na região mais pobre, para decantar o amor, falar do perdão, da caridade, conclamando às criaturas a transformação íntima. E da mesma forma, dizia Paulo, que Sócrates foi mal compreendido, Jesus também o foi. E foi levado à crucificação, morrendo aos pés da sua mãe. Mas, diferentemente de Sócrates, Jesus retorna do além-túmulo para poder comprovar a imortalidade da alma. Ele ressuscitou dentre os mortos. E quando Paulo de Tarso começa a falar a respeito da ressurreição de Jesus, os filósofos, os grandes pensadores daquela época começaram a se entreolhar, porque eles acreditavam que Paulo estava subestimando a inteligência do povo ateniense. Como é que eles poderiam crer que alguém que havia falecido pudesse retornar dentre os mortos? O prefeito de Atenas se levantou, deixou o anfiteatro e, a partir dali, a multidão foi se dispersando. As pessoas foram saindo enquanto Paulo continuava a pregar. Ele não demonstrou, mas ficou um tanto quanto assustado. E com a sua oratória tentava chamar a atenção do público, que já não mais lhe dava atenção. Para a surpresa de Paulo, o anfiteatro ficou vazio. Ali estava apenas o seu anfitrião e os escravos, que não podiam ir embora porque eram escravos, mas estavam doidos que ele acabasse de falar. Quando ele terminou de fazer a sua palestra, porque ele prosseguiu até o fim, um bom orador não se deixa envolver pelo seu público, ele então despediu-se do anfitrião. E quando chegou na barraca, que estava montada fora da cidade de Atenas, ele chorou amargamente. Durante toda a madrugada, Paulo de Tarso, ajoelhado, orava a Jesus, dizendo: Senhor, porque quando eu mais precisei de ti, tu me deixaste. Eu que sempre sonhei estar aqui em Atenas, para falar para o povo que são intelectuais, eles viram as costas para mim. Por que tu fizestes isso comigo? E então o silêncio foi a resposta. No outro dia pela manhã, sem que ele conseguisse dormir, alguém o chamava do lado de fora da barraca. Quando ele abriu, era Timóteo, da cidade de Corinto, que vinha convidar Paulo para poder ir falar para aquele povo que o aguardava com grande satisfação. E talvez, na intimidade de Paulo de Tarso, naquele dia, ele teria se recordado do ide pregai, quando Jesus disse: quando não fores bem recebido numa cidade, batei ali o pó das vossas sandálias e segui adiante. Porque todos os seguidores de Jesus, ao que se detém pela história da humanidade, foram mal compreendidos, foram perseguidos. A maioria não foi aceito na cidade onde nasceram, porque o bom profeta sempre é perseguido pelos seus. Mas com destemor, eles seguiram até o fim. Durante muito tempo, a doutrina espírita sofreu, e ainda hoje, em algumas localidades, sofre perseguições. Muitos cristãos são mal compreendidos, às vezes até mesmo pelos seus familiares, pelos amigos do dia a dia. Mas o grande testemunho está quando nós perseveramos, embora as dificuldades, embora os convites da vida, pelos obstáculos que surgem na caminhada. Logicamente que depois de Paulo de Tarso, grandes foram os divulgadores do Evangelho de Jesus durante o largo percurso da história.
Mas se nós dermos um salto quântico e chegarmos ao século XIX, quando em Paris, na França, 18 de abril de 1857, surge a doutrina espírita, nós vamos encontrar o preclaro codificador da doutrina, Allan Kardec, preocupado com a divulgação. Segundo seus biógrafos, ele havia traçado 4 metas de trabalho. A primeira delas seria a codificação da doutrina, trazer as obras que comporiam a base dessa doutrina que inaugurava uma nova era para a humanidade. O segundo passo foi criar um órgão de divulgação para atender as criaturas que não gostam de grandes leituras. Como um grande pedagogo que era, o professor Rivaio Allan Kardec sabia da dificuldade das criaturas humanas de ler. Então ele cria a Revista Espírita, que seria um pequeno compêndio, onde as pessoas podiam ler sem maiores compromissos, e ao lerem aqueles artigos pequenos, escritos por ele ou pelos seus ajudantes, interessariam pela doutrina, buscando então as obras da codificação. O outro ponto seria a criação de uma instituição que pudesse albergar os espíritas, já que a igreja tinha os seus templos, também os protestantes, a doutrina precisaria ter um local onde se reunissem os espíritas. E vai surgir então a primeira instituição espírita em Paris, a Sociedade de Estudos Parisienses. Kardec ainda vai ter como meta a divulgação, fazendo as suas viagens, que começou no ano de 1862, perpassando por vários países da Europa, a começar da cidade onde ele nasceu, onde depois de saído nunca havia retornado, a cidade de Lyon. Ele vai ser recebido por um homem muito simples, que havia fundado uma instituição espírita naquela cidade, e ali vai falar para um pequenino grupo de pessoas a respeito da doutrina que surgia aqui na Terra. Naturalmente que depois de Allan Kardec, nós vamos ter grandes colaboradores para o trabalho. Leon Denis, que vai se tornar o braço direito de Allan Kardec, que foi o responsável por fazer o primeiro Congresso Espírita Mundial. E a doutrina espírita, pouco a pouco, vai se espalhando por todo o mundo, até chegar no Brasil, no ano de 1865, quando o jornalista Luiz Olímpio Teles de Menezes, em Salvador, tendo contato com as obras básicas no francês, vai trabalhar afanosamente para que a doutrina pudesse ser levada e ser conhecida ao público brasileiro, fundando a primeira instituição espírita, o Grupo Familiar de Espiritismo, e um jornal, Eco de Além Túmulo, que vai ser o primeiro jornal espírita do Brasil para a divulgação dos postulados do Espiritismo, explicando o Evangelho de Jesus. Porque o Espiritismo e o cristianismo são uma e a mesma coisa, conforme a mensagem escrita por Paulo em o Evangelho segundo o Espiritismo, demonstrando que o Espiritismo vem trazer Jesus de volta aos nossos corações. E o Brasil vai se tornar o celeiro do mundo, o coração do mundo, a pátria do Evangelho, quando nos seus arraiais o Espiritismo vai se espalhar pelos diversos estados, chegando ao estado da Guanabara, hoje Rio de Janeiro, Minas Gerais, até chegar a Campo Grande, onde hoje temos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome da doutrina espírita. No solo brasileiro, grandes foram os divulgadores. Desde o inovidável Augusto Elias da Silva, que foi o fundador do Reformador, órgão de divulgação da Federação Espírita Brasileira, que existe até hoje, até Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante,
o inovidável Eurípides Barçanufo, o mentor espiritual dessa instituição, que em Sacramento, nas Minas Gerais, depois de ter participado na Fazenda Santa Maria de uma reunião mediúnica a convite de seu tio, percebendo homens do povo que eram analfabetos receberem mensagens de Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, com profundas mensagens, ele se entrega ao Evangelho, também à doutrina, tornando-se um grande divulgador, a ponto, na sua mediunidade extraordinária, receber mensagens de João, o apóstolo amado de Jesus, de Maria Santíssima, que pelas mãos de Eurípides Barçanufo o orientou para fundar o primeiro colégio espírita do mundo, o Colégio Allan Kardec, que existe até hoje em Sacramento, Minas Gerais. Até dar o grande testemunho, quando em 1918 a gripe espanhola assolava o nosso solo brasileiro, e Eurípides colocou dentro da sua casa os pestosos, os homens e mulheres que eram colocados para fora de casa, com medo dos familiares se contaminarem, e ele auxiliando, até que contraiu a doença e veio a retornar ao mundo espiritual, trabalhando em favor da divulgação da doutrina espírita, ainda hoje. Nós não podemos nos esquecer, no cenário brasileiro, de Francisco Cândido Xavier, esse notável médium que auxiliou na divulgação da doutrina espírita, trazendo mais de 412 obras pela sua lavra. Mas conforme nos ensina Alberto Almeida, o orador de Belém do Pará, no Congresso Espírita de 2010, o que mais nos envolve na vida de Francisco Cândido Xavier não é a sua mediunidade. O maior contributo de Chico para o Espiritismo não são as suas 412 obras, mas é o seu exemplo. É o testemunho de amor, de caridade que ele nos ofereceu, a ponto de tornar-se o brasileiro do século XX. Chico Xavier, durante a sua larga trajetória aqui na Terra, buscou colocar em prática os ensinamentos de Jesus, inclusive do Ide e Pregai. Pelas suas mãos, Emmanuel chegou a asseverar que o maior bem que nós poderíamos fazer à doutrina espírita era a sua divulgação. E Chico, desde os primórdios, quando vai despontar a sua mediunidade, ele vai auxiliar nesse trabalho. O seu maior compromisso era com a mediunidade. Mas logo no princípio, quando ainda morava em Pedro Leopoldo, depois de ter lançado o Parnaso de Além-Túmulo, no ano de 1932, que chamou a atenção do Brasil por causa dos poetas mortos que retornavam pelas suas mãos com o mesmo estilo que tinham quando encarnados, Chico Xavier, além de receber caravanas do Brasil e do mundo que iam visitá-lo em Pedro Leopoldo, começou a ser convidado para fazer algumas viagens de divulgação. Ele poucas vezes realizou palestras, mas no princípio ele as fazia. Foi convidado para ir a São Paulo por uma socialite paulista que o convidou para falar para engenheiros, médicos, professores da melhor sociedade paulistana daquela época. O anfiteatro estava superlotado e Chico Xavier, com a sua simplicidade, porque ele é um grande exemplo de humildade, ele seguia as tradições do Evangelho, quando Jesus conclamava: não levai convosco nem ouro, nem prata, nem bronze, nem 2 túnicas, nem 2 alforjes, somente o necessário para o caminho. Ele adentrou, vestido com o seu paletó, surrado, mas muito bem limpo, a boina na cabeça. O lugar de destaque estava à mesa, ele assentou-se. Foi convidado a fazer a sua conferência, que encantou o público presente. E ao finalizar, a sua anfitriã,
disse para ele: Chico, nós vamos fazer um pequeno jantar na minha residência. Você aceitaria o convite? Chico Xavier sempre se recusava a estes convites sociais, mesmo porque no dia seguinte ele retornaria a Pedro Leopoldo. E ele tentou se excusar, mas ela insistiu tanto que ele disse: eu irei, desde que seja bem rápido o nosso encontro. E assim eles se dirigiram para a casa, ou melhor, a rica mansão onde morava a sociedade, a anfitriã, no bairro do Morumbi. Conta Chico Xavier que ele nunca havia estado numa casa tão chique como aquela. O táxi entrou nos grandes jardins da sua mansão, parou defronte à casa. Ele subiu as escadarias de mármore e quando as portas da mansão se abriram, estava um mordomo para poder recebê-lo. Pegou a sua boina, o seu paletó e, para a surpresa do Chico, quando ele entrou na sala de jantar, aquelas pessoas que estavam reunidas na palestra, todas estavam ali presentes. A imensa mesa à sua frente, o povo de pé aplaudindo, e estava o lugar de destaque à mesa para que ele pudesse se assentar ao lado da anfitriã. Ele abaixou os olhos, assentou-se do lado dela e quando foi assentar-se olhou para a mesa. Ali estavam diversos pratos, talheres, copos e taças. Ele ficou sem saber o que fazer. Afinal de contas, estava acostumado com o prato esmaltado, a colher recurvada da sua casa. Assentou-se, mas havia escutado alguém dizer que quando nós não sabemos quando nos comportar à casa de alguém, nós precisamos aguardar o anfitrião. E tudo que o anfitrião faz, nós fazemos também. Ele ficou aguardando que a anfitriã pudesse fazer qualquer coisa. Ela levantou o braço para poder chamar o mordomo, os garçons, e eles entraram, trazendo as saladas que foram servidas aos convidados. Chico Xavier ficou tão feliz, como ela sabia que ele gostava de uma comida mais frugal. Comeu a salada, que estava muito gostosa, e quando o prato já estava vazio, uma voz doce pôs de ser escutada por ele: você aceita mais um pouquinho, Chico? Ele sorriu e disse: sim, é claro. Ela fez sinal, o garçom serviu um pouco mais de salada. Ele comeu, achou estranho porque ninguém havia repetido, somente ele. E ela então, com a sua voz doce, perguntou: Chico, você aceita mais um pouquinho? Ele já estava satisfeito, afinal 2 pratos de salada. E ele então reflexionou: vou comer mais um pouquinho, afinal de contas aproveitar o jantar que está sendo servido para mim. E aceitou pela 3ª vez mais um pouquinho da salada. Agora estava refeito, estava satisfeito. Quando ela fez sinal e os garçons retiraram os pratos que estavam sujos. E para a surpresa do Chico, um prato maior estava embaixo, limpo. E ela disse: agora, Chico, são os pratos principais. Aquela era a entrada do jantar. Ele ficou assustado. E então os garçons entraram com as massas, as carnes. Foram servindo para o Chico. O prato dele estava superlotado. Ele olhou, comeu com muita dificuldade, porque já estava satisfeito. E quando o prato estava vazio, ela aproximou-se e disse: Chico, como mais um pouquinho? E ele disse: não, eu estou satisfeito. Ela disse: mas vai fazer essa desfeita? E como um bom mineiro que não pode fazer desfeita, ele aceitou a 2ª vez. Já estava quase explodindo. Abriu a calça sem serviço, quase desmaiar na mesa, e comeu pela 2ª vez. Quando ela disse: mais um pouquinho, Chico, ele não podia acreditar. Os garçons retiraram os pratos, afinal de contas o jantar já estava terminando. Quando o Chico já ia se levantar, ela disse: não, Chico, agora são as sobremesas. Doces, bolos, bombons, e tudo o Chico tinha que provar. Ele já estava quase desmaiando de tanto comer, quando, enfim, o jantar terminou.
E ela anunciou: agora nós vamos tomar o cafezinho e o chá na sala de estar. Quem aguentava cafezinho e chá depois de tanto comer? E ele aproveitou, porque Chico estava aprendendo essas coisas que nós criamos na sociedade, etiquetas, e disse para ela: eu vou sair à francesa, sem que ninguém possa me ver. Mas ela anunciou. Ela anunciou que Chico estava deixando o salão, porque precisava viajar no dia seguinte. Todos aplaudiram de pé, muitas pessoas vieram abraçar o Chico. Ele, superlotado, abraçou e quase saiu carregado pelos seus amigos. Ele pediu para ficar com os convidados, estava à porta de entrada, aguardando o mordomo trazer os seus pertences, quando ela escutou a anfitriã dizer aos seus convidados: esse Chico é bonzinho, mas como come, hein? Chico abaixou os olhos e começou a chorar. Ele havia estado ali com tanto carinho, havia comido tanto para não fazer desfeita, e agora as palavras cruciais que vinham ao seu encontro. Com lágrimas nos olhos, ele saiu da mansão e do lado de fora estava aguardando alguém muito especial, Emmanuel, que olhou para Chico e lhe disse: seja o teu falar sim, sim, não, não. Será que Chico aprenderia a falar sim e não nos momentos devidos? As experiências da vida iriam ensinar. Como um grande divulgador que foi da doutrina, precisaria calar no momento certo, falar na hora exata. E agora foi convidado para um outro jantar, muito especial, só que na cidade de Pedro Leopoldo, pela dona Josefina, uma frequentadora da instituição do Centro Espírita Luiz Gonzaga, que existe até hoje em Pedro Leopoldo. Era o sonho da sua vida que Chico pudesse ir à sua casa jantar junto com ela. Chico nunca havia estado na sua residência por causa do tempo, a correria do dia a dia, mas ele decidiu um dia aceitar e disse: dona Josefina, eu irei depois dos trabalhos da psicografia. Será um pouco tarde, a senhora não se importa? Ela disse: não, Chico, para mim vai ser um prazer. Marcou o dia e dona Josefina resolveu fazer uma sopa suculenta, porque sabia que Chico adorava sopa. Preparou com muito carinho, chamou 2 convidadas do centro para poder participar, e na hora marcada, lá chegou o Chico Xavier. Quando dona Josefina abriu a porta do barraco para poder recebê-lo, ela tinha lágrimas nos olhos. E recordando-se do Evangelho de Jesus, quando o mestre esteve na casa de Zaqueu, ela disse: Chico, embora haja uma larga distância entre a vida desse extraordinário homem que foi Zaqueu, que transformou a sua vida para seguir Jesus, e a minha pessoa, eu te digo que hoje, assim como Zaqueu disse a Jesus, a felicidade está entrando na minha casa. Chico ficou muito comovido. Entrou, sentou-se à mesa. Quando ele olhou, lá estavam os pratos esmaltados, a colher recurvada, que ele já estava acostumado. Ela trouxe a sopeira quente e colocou sobre a mesa, serviu-os. E Chico começou a contar os causos, porque ele adorava os causos, as histórias engraçadas. Eles riam muito, tomavam a sopa. E enquanto eles estavam conversando, a sopa muito quente, Chico soprava a sopa. De repente ele viu algo estranho no prato. E quando notou, era uma baratinha. Aquelas baratinhas pretas que nós temos dentro de casa. No momento que ele viu a baratinha, ele recordou-se dos ensinamentos de Emmanuel. Seja o teu falar sim, sim, não, não. Seria muito fácil pedir um novo prato. Ela serviria a sopa e ele tomaria normalmente. E quando ia fazê-lo, Emmanuel apareceu atrás da dona Josefina. Ele olhou para Chico, não precisou dizer nada, porque Chico entendia a linguagem dos olhos.
como antigamente muitos pais tinham com seus filhos, olhava para o menino e ele sabia exatamente o que deveria fazer. Chico entendeu a mensagem, Emmanuel desapareceu. Porque se ele dissesse a dona Josefina a respeito da baratinha, o dia mais feliz da sua vida seria o dia mais terrível, ainda mais diante de convidados. E Chico Xavier começou a reflexionar o que ele deveria fazer. Foi colocando a baratinha de lado do prato, foi tomando a sopa, pouco a pouco, foi conversando e, de repente, quando olhou para o prato, não tinha mais baratinha. Até hoje não se sabe se ele engoliu sem ver ou se os espíritos desmaterializaram. Mas o fato é que ele aprendeu a grande lição. Aprendeu a servir a Jesus diante das dificuldades do caminho, diante das perseguições, inclusive dos seus familiares, porque desde cedo, com a mulher que surgiu na sua vida para lhe ensinar a passar pela dor, Dona Rita de Cássia, a sua madrinha, ele, pelo silêncio, deu testemunho para todos nós. Lambeu ferida de Moacir, o sobrinho de Rita, com 12 anos de idade, por uma simpatia. Deveria lamber todas as sextas-feiras, 3 pela manhã em jejum. E mal sabia Chico que durante a sua trajetória iria lamber muitas feridas. Feridas da alma, de criaturas que chegavam desesperadas, mães, pais, filhos, que encontraram pelas mãos de Chico Xavier a mensagem do bom ânimo, da alegria, porque a mensagem do Espiritismo é de consolação, é de orientação, de instrução, para que nós pudéssemos então clarear a nossa caminhada, acendendo a nossa própria luz, iluminando o nosso caminho e daqueles que estão à nossa volta. Falando a respeito de divulgação e de pregai, nós não poderíamos deixar também de falar de Divaldo Pereira Franco, o orador da atualidade que tem viajado o mundo, hoje com mais de 85 anos de idade, levando a mensagem onde quer que é chamado, falou em países onde nunca antes o Espiritismo havia chegado, em países muçulmanos, e tem dado o seu testemunho de amor pelo ide e pregai desde os primórdios, quando em 27 de março de 1947, na cidade de Aracaju, no Sergipe, ele realizou a sua primeira palestra. Conta Divaldo e também os seus biógrafos que esse dia foi muito especial, porque ele já era espírita, mas não compreendia muito bem a respeito do espiritismo, sempre foi médium, mas a infância conturbada, o período da adolescência. E ele estava em Aracaju, fazendo uma viagem na casa de alguns confrades, quando no período da tarde, o anfitrião lhe disse: Divaldo, hoje à noite você não quer falar para nós a respeito das suas experiências mediúnicas? Divaldo pensou e disse: não sou orador, mas posso aceitar o convite. Eles deixaram Divaldo sozinho na sala. Ele começou a pensar o que faria à noite para dizer ao público presente. E ele viu sobre a mesa uma revista, O Reformador, pegou a revista, começou a folheá-la e encontrou uma história narrada pelo espírito Irmão X, A Lenda da Guerra. Ele leu várias vezes, memorizou a história e tracejou como seria mais ou menos o seu estudo da noite. Quando chegou a noite, ele foi para a União Espírita Sergipana. E quando chegaram, havia um imenso público de 5 pessoas. Ele foi convidado para fazer a palestra. E quando começou com os cumprimentos iniciais, logo depois ele disse que contaria uma história psicografada pelo Espírito Irmão X, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, A Lenda da Guerra. E quando foi para contar, esqueceu da história. Não se recordava de jeito nenhum. E ele havia aprendido no período da infância com a professora que quando nós esquecemos algo que memorizamos,
Nós começamos tudo de novo. E ele fez os cumprimentos novamente, disse que contaria a história e não se recordou. Então ele foi muito sincero e disse para o público presente: eu não me recordo da história, então está encerrada a nossa conferência. Assentou-se e o presidente da instituição, que era o dirigente, ficou assustado. O que ele iria fazer? O povo estava para a palestra, não ia ter palestra. E ele pega o evangelho para fazer uma leitura qualquer, algum comentário, quando o Divaldo viu, no fundo do salão, um espírito adentrar-se. Estava vestido com terno negro, cabelo partido para trás, de óculos. Aproximou-se de Divaldo, pôs a mão nos seus ombros e lhe disse: levante-se, porque os servidores de Jesus sempre devem estar de pé. Eu sou Humberto de Campos, irmão X, e venho falar por seu intermédio. Ele levantou-se, assumiu o púlpito e fez a palestra de mais de 50 minutos, que encantou o público. Ele terminou de fazer a palestra, as pessoas estavam chorando, foi assentar-se e o presidente não abraçou e disse: Divaldo, eu não sabia que você falava tão bem. Nem eu, disse ele. E então o presidente anunciou: amanhã, vamos aproveitar que o nosso Divaldo está aqui, ele falará novamente para os nossos corações. Muito bem, tudo estava acordado. No dia seguinte, Divaldo passeou pela cidade, estava preparado para a noite, a lenda da guerra, que ele releu algumas vezes na casa. Quando chegou a noite, aí sim tinha um expressivo público, mais de 300 pessoas. Todos queriam escutar o orador baiano, que estava em Aracaju. Ele assentou-se, o presidente convidou e ele começou a fazer a sua palestra. Quando disse que ia contar a história, novamente o fenômeno se repetiu. Ele esqueceu. Estava um pouco assustado com o público que estava à sua frente. Ele tentou novamente, não se recordava e teve que ser sincero e disse para o público que ele havia esquecido, que não tinha palestra. Assentou-se. Quando ele assentou-se, o presidente ficou mais ressabiado ainda, constrangido. Afinal, o povo havia ido escutá-lo e ele não ia falar. E então, Divaldo vê novamente o espírito irmão X adentrar. Aproximou-se dele e disse: meu irmão, levante-se e vamos falar. Os trabalhadores de Jesus têm que estar de pé. Mas como vem para falar de Jesus sem se preparar para isso? Hoje, somente hoje eu falarei por seu intermédio. Da próxima vez, você ficará sozinho. Eu falarei em respeito ao público que está aqui presente, em nome da nossa doutrina espírita, mas a próxima vez você ficará sozinho. Divaldo levantou-se, informou ao público e disse: ontem tive a experiência com o espírito Humberto de Campos, hoje eu me esqueci, não tinha espírito nenhum, mas ele acabou de chegar. Então nós falaremos a respeito da doutrina e do Evangelho de Jesus. E fez a sua palestra. E conforme ele narra, nunca mais deixou de se preparar. A partir dali, ele começou a receber a visita de um espírito chamado Viana de Carvalho. Foi um espírito que trabalhou na divulgação da doutrina espírita aqui no Brasil. E ele perguntou a Viana: qual é o livro que eu devo estudar para me preparar para falar a respeito do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita? E ele então disse: estude, meu filho, o Livro dos Espíritos. Divaldo, em uma semana, leu e estudou, segundo ele, o Livro dos Espíritos. Qual é o segundo livro que eu devo estudar? O Livro dos Espíritos. Ele leu, releu. Agora demorou mais um pouquinho, um mês, e o Espírito apareceu e ele disse: agora qual é o livro que eu devo estudar? O Livro dos Espíritos. E Divaldo achou que o Espírito era bitolado. Não tinha outro livro para ler, somente o Livro dos Espíritos. Mas leu e começou a estudar realmente, porque era a mensagem do Espírito para ele. E quando ele começou a ler o Livro dos Espíritos, ele deparou-se que realmente não estava estudando. Porque a primeira palavra que ele encontrou foi a palavra prolegômenos.
e ele não sabia o que era. Naquela época não havia internet, as dificuldades de pesquisa, ele não tinha dicionário em casa. E então, quando o espírito Viana de Carvalho lhe apareceu, ele disse: o senhor poderia me informar o que é a palavra prolegômenos? Porque eu não sei o seu significado e agora estou estudando o livro dos espíritos. Divaldo, você conhece o livro que chama Dicionário? É nele que estão as palavras, o significado delas. Procure e estude. E Divaldo teve que juntar algum dinheiro para poder comprar um dicionário. Juntou o dinheiro, comprou. Quando chegou em casa, não tinha a palavra prolegômenos. E ele disse: esse espírito só pode ser um brincalhão. Viana lhe apareceu e ele disse: o senhor deve estar equivocado. Comprei o livro, o dicionário, e não tem a palavra. Ele disse então: você não está sendo muito inteligente, Divaldo. Quando nós compramos um livro para saber se tem ou não tem o seu significado daquela palavra, a gente olha antes a palavra, antes de comprar. Procure um dicionário que tenha a palavra. E ele então procurou, encontrou, comprou e soube o significado. Os senhores sabem o que significa a palavra prolegômenos? Também não vou dizer. Vamos olhar no dicionário. Porque a doutrina espírita é esse convite para que nós possamos estudar. O Ide Pregai de Jesus nos traz a proposta de internalizarmos primeiramente a mensagem, para depois exteriorizarmos através da nossa exemplificação. Para nós finalizarmos o encontro dessa manhã, nós gostaríamos de contar uma pequena história acontecida em Roma, na época antiga. Era um cristão que estava sendo levado para a morte. Ele deveria ser devorado pelos leões. Estava algemado como se fosse um ladrão. Foi jogado no interior da cela. Tratava-se de Inácio de Antioquia. Jogado naquela prisão fétida, aguardando o dia fatídico da sua morte, certa noite ele voltou no tempo e recordou-se dos tempos de criança, quando ele morava em Cafarnaum. Era um menino órfão de 4 anos de idade. Ele vivia daqui para ali, pelas ruas da cidade. Um dia brincava com alguns colegas, perto de um bosque, quando ele viu um homem que estava sentado debaixo de uma árvore, alguns em volta, e como criança adora estar no meio de adultos, logo as crianças foram gritando, chorando, outras sorrindo, quando mãos firmes seguraram aquelas crianças, para que elas não se aproximassem daquele que estava sentado. E uma voz pôde ser escutada: deixai vir a mim as criancinhas. Era Jesus. Os apóstolos soltaram, as crianças vieram e uma delas assentou-se no colo de Jesus. Segundo Joana de Ângeles, Inácio de Antioquia. Ele assentou-se no colo de Jesus. Jesus brincou com os anéis dos seus cabelos e disse: aqueles que se assemelharem às crianças, estes entrarão no reino dos céus. O tempo passou, Jesus foi crucificado. Maria foi levada para Éfeso, acompanhada de João. E certa tarde Maria perguntou: sabes o que foi feito de Inácio, o menino órfão que morava em Cafarnaum? Não sei. Vá buscá-lo. Pergunte se ele não quer morar conosco. João foi para Cafarnaum, encontrou Inácio, que à época tinha 9 anos de idade, e o menino foi trazido para Éfeso, cuidado por Maria e João. Inácio cresceu, tornou-se discípulo de João e depois de Paulo de Tarso, o maior divulgador que o cristianismo já conheceu. Agora ele voltava para a consciência objetiva no dia seguinte à sua morte. Ele estava na arena. Os leões deveriam entrar para devorar todos os cristãos. Ele se preparava em oração para poder ser devorado. Quando os leões entraram, a multidão gritava fervorosa, porque era um espetáculo de horror, em todas as épocas houve. E ele, então, esperando que o leão pudesse rasgá-lo. Os leões atacaram as pessoas, os homens e as mulheres. Os gritos foram diminuindo,
Quando ele abriu os olhos, ele estava intacto, o único que havia sobrevivido. Ajoelhou-se no chão, começou a chorar e, olhando para cima, ele disse: Senhor, o que fizeste comigo? O dia que eu quis dar o maior testemunho de amor a ti, tu me deixas sobreviver? Eu queria morrer em teu nome, Senhor, para lavar com meu sangue o meu testemunho de amor. E à medida que ele chorava em oração, um anjo de Jesus, enviado pelo Mestre, apareceu e disse: Inácio, Jesus manda te dizer que morrer é muito fácil para ti. Ele deseja do teu coração o testemunho. Amar quando for perseguido. Perdoar quando for caluniado. Este é o grande testemunho de amor que Jesus quer de ti. E desapareceu. Quando os soldados entraram e viram Inácio, que havia sobrevivido, expulsaram-no de Roma com medo. Ele voltou para a Galileia e, quando chegou na sua cidade em Antioquia, não foi bem recebido pelos cristãos, porque a notícia já havia corrido, e quando ele se ajoelhou no chão, as pessoas acharam que ele havia abjurado a Jesus e por isso sobreviveu. Mas ele nunca se defendeu, porque quem está com a verdade não precisa se defender. E continuou a sua existência, levando a mensagem por onde fosse chamado. Hoje nós não precisamos mais morrer nas arenas, devorados por leões, queimados vivos, trespassados por espadas. Hoje, o nosso grande testemunho no Ide e Pregai é a nossa exemplificação. Que possamos internalizar esses ensinamentos e colocá-los em prática no nosso dia a dia. Que Jesus nos abençoe e possa nos envolver em vibrações de paz, hoje e sempre. Muito obrigado. Algumas pessoas, muitas vezes, estranham quando nós falamos Feliz Natal. Porque Natal, quando se fala Feliz Natal, lembra-se muito da infância, principalmente, dos presentes que a gente, na infância, ganhava. E a gente, ao lembrar de Feliz Natal, a gente observa o presente que nós ganhamos nesta manhã. É bem verdade que tivemos dificuldades nos processos de transmissão. Sempre é assim. Quando se quer levar uma palavra amiga, existe a possibilidade de interferências. Mas graças a Deus, completou-se o presente que Jesus nos mandou nesta manhã para todos nós de Campo Grande, do Brasil e do mundo, a oportunidade de refletir sobre os ensinamentos de Jesus, sobre o comportamento do verdadeiro cristão, do incentivo que nós possamos também ter, que possamos também fazer de ide e pregai. Cada um de nós, aonde estivermos, é ali que Jesus conta conosco. É ali que está nosso labor, seja no lar, seja no local de trabalho, na sociedade. Por esse motivo, nós somos muito gratos ao Ellerson e à equipe, porque quem trabalha no bem nunca está sozinho, tem sempre uma equipe auxiliando. Mas é preciso se preparar, é preciso estar pronto para que a equipe auxilie. Por falar em equipe, nós temos aqui também na nossa equipe o Ismael, que nós convidamos para que venha até aqui fazer a prece de agradecimento, de encerramento desse encontro, que realmente, com grandes dificuldades nos processos de transmissão no início,
mas que, coroado de êxito pleno, nós pudemos ter momentos para saber o que queremos da vida, o que estamos fazendo com os talentos que nos foram colocados, como agir nas mais variadas circunstâncias, conforme ele mesmo, o Ellerson, passou para nós, as circunstâncias que o Divaldo teve pela frente, que o Chico teve pela frente, e todos os outros que ele referenciou, as dificuldades, as limitações do momento, mas um fato ficou marcante: a perseverança. Então, que todos nós possamos, então, perseverar nos nossos ideais de conhecimento e repassar os conhecimentos. Com a palavra, nosso companheiro Ismael, que vai fazer o agradecimento e a prece. Muita paz a todos, a nossa gratidão a todas as pessoas que estão nos assistindo. Querido Mestre Jesus, com muita gratidão, elevamos o nosso pensamento e dirigimos a palavra a Ti, agradecendo ao nosso irmão que trouxe aqui a mensagem do Ide e Pregai, e a todos os espíritos que o assessoraram e que o assessoram nesse trabalho. A nossa gratidão, Senhor, a todos os trabalhadores da Tua seara que trouxeram a Tua mensagem de amor, de compreensão, de perdão, de simplicidade, de humildade. A nossa gratidão a Maria Madalena, a Paulo de Tarso, Pedro, João, Maria Santíssima, Dr. Bezerra de Menezes, Allan Kardec, Dr. Eurípides Barçanufo, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Inácio de Antioquia, todos os personagens que foram lembrados aqui hoje, que na trajetória cristã, na trajetória espírita, deram o seu testemunho e trouxeram de volta a Tua mensagem de simplicidade, de amor, que nós prossigamos servindo em Teu nome, contribuindo na divulgação dos Teus ensinamentos, colocando em prática no nosso dia a dia, levando adiante essa mensagem esclarecedora que nos auxilia a prosseguir em busca da nossa redenção espiritual. Que superemos as dificuldades com determinação, com fé, com coragem, que saibamos que estamos sempre amparados e assessorados pelos bons espíritos, pelos trabalhadores do bem, como Humberto de Campos, irmão X, assessorando Adivaldo Pereira Franco. Mas tenhamos a convicção de que precisamos fazer a nossa parte, que nos empenhemos com muita dedicação, com muito esforço, não nos deixando abater pelas dificuldades do dia a dia. Aceita, Senhor, as nossas rogativas, a nossa gratidão por tudo que tem nos proporcionado, que neste ano que se inicia,
possamos dar prosseguimento com os compromissos que assumimos no plano maior. Que sejamos um instrumento do bem, que sejamos um médium de Jesus. Muito obrigado, muita paz, muita luz a todos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Agradecemos aos ouvintes da Rádio Fraternidade que pela primeira vez iniciamos as transmissões diretas deste local. Também aos ouvintes da Rádio Portal da Luz e Rádio Coração do Mundo. Queremos também dizer a todos que no próximo sábado vamos ter aqui a possibilidade de ouvir a irmã Aila Pinheiro, professora da Faculdade Católica de Fortaleza, uma freira que vai estar entre nós também falando do Evangelho de Jesus, rompendo barreiras. Agora que já